Abra sua Bíblia, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 5. Carta de Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Amém? Está escrito assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, nós somos gratos, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, por mais um dia na tua casa, Jesus, podendo aprender do Senhor. Que seja uma noite que o Senhor reacenda em nós a esperança de continuar vivendo nesse mundo, sabendo que o Senhor é um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, e que a nossa vida está guardada no Senhor, que a nossa vida está protegida quando nós estamos na tua presença. Que seja mais uma noite onde o Senhor reacenda em nós, meu Deus, o desejo por fazer o teu nome grande e conhecido, pela esperança que o Senhor nos conhece e nos concede. Somos gratos a ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que você pensasse nas coisas que têm acontecido. Não sei quem aqui viu o que está acontecendo lá na Turquia, né? Terremoto, pessoas saindo desesperadas de dentro das suas casas. A gente olha aquilo e a gente fica assim: nossa, graças a Deus estamos no Brasil, né? Essas coisas não chegam aqui. E está sendo terrível. Talvez você se lembre também de um pouco mais distante do que aconteceu na Síria. Guerra na Síria, a gente via aquelas imagens das crianças pequenas saindo no meio da rua, porque o pai e a mãe estavam mortos em algum lugar, e as crianças perdidas, e a gente começa a ver perseguição, terremoto. Ou talvez você olhe para mais perto aqui, e você veja a sua vida, você vivendo num país que tem uma aparente paz, mas você também vive em guerra. Dentro da sua casa, talvez o seu pai não é alguém que aprova a sua conversão. Ele olha talvez e fala assim: mas por que você é tão fanática por esse Jesus? Ou você tem um marido que não é convertido, e ele não entende muito bem a sua fé. Isso tudo mostra a nós como o mundo funciona. Em alguns lugares estão tendo terremotos, em outros está tendo guerra. Talvez dentro da sua casa hoje exista uma guerra. Você olha e não consegue entender, porque algumas coisas têm acontecido na sua vida. Às vezes é no trabalho, às vezes é na família, às vezes é com parente. E Pedro escreveu a carta dele para encorajar pessoas como nós, pessoas que viviam uma vida sem esperança, que estavam passando por um tempo muito difícil. Pedro escreveu essa carta para cristãos que viviam na Ásia Menor. Ele está dizendo assim: olha, vocês têm que ter uma viva esperança. Mas o que estava acontecendo lá? Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da fé. Então você percebe que o que a gente vive hoje, dificuldades, lutas, não começou hoje, sempre existiu. E naquela época ainda era muito pior, porque Jesus havia acabado de passar por essa terra, e muitas pessoas achavam um cúmulo você acreditar num homem que veio para a terra, que disse que é Deus, que morreu numa cruz, no seu lugar. Você só pode estar louco por acreditar num negócio como esse. Então os cristãos estão vivendo na Ásia Menor, eles saíram de Israel, e Pedro escreve então essa carta para encorajar eles, dizendo: olha, ainda que o seu marido não entenda muito bem o que você está vivendo, você está no caminho certo. Ainda que o seu pai não aprove o que você está fazendo, você está no caminho certo. Ainda que você tenha uma luta contra você mesmo, às vezes a luta não é do lado de fora, ela se passa do lado de dentro também. Por sinal, abro parênteses aqui, a primeira vez que Jesus acalma a tempestade, ele olha para os discípulos, ele está no barco e ele diz: olha, por que vocês não têm fé? E ele acalma a tempestade. Num segundo momento, Jesus primeiro acalma a tempestade do lado de fora, depois ele pergunta: por que vocês não acreditam em mim?
Percebe que na primeira vez ele pergunta por que vocês estão com medo e a tempestade está comendo solta. Na segunda vez, ele primeiro acalma a tempestade, depois ele pergunta por que vocês não acreditam em mim. Às vezes tem tempestade que é do lado de fora, às vezes tem tempestade que é do lado de dentro. E talvez era isso que esses cristãos estavam vivendo, e talvez seja muita das situações que você está nessa noite. Talvez não é nada externo, mas é dentro de você, você está tendo que conviver com sentimentos que você sabe que não são corretos, mas que você sabe que faz parte do caminho. A renúncia àquilo, você fala assim, olha Jesus, eu vou perseverar Jesus. Então Pedro ele vai escrever essa carta para irmãos que estão na Ásia Menor, que por sinal é a Turquia hoje. Olha que interessante, tomara que alguém esteja pregando essa mensagem lá para a Turquia, dizendo, existe uma esperança. Então a gente vai entender e vai aprender com Pedro, como é que a gente vive esses momentos. Será que é possível a gente engrandecer o nome de Deus, louvar a Deus, quando tudo parece dizer que nós estamos indo no caminho errado? Será que é possível a gente ser grato a Deus, quando está acontecendo um terremoto, quando eu estou tendo dificuldade com um companheiro que Deus me deu, que disse que é meu esposo, que tem que me amar, ou com a esposa que Jesus me deu, que Ele disse que a mulher sábia da casa, ela não tem sido? Será que é possível louvar a Deus em momentos como esse? Existe esperança, é isso que Pedro vai falar. Então eu quero caminhar com você no versículo 3, versículo 3, Pedro começa assim, olha, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmão, você percebe que Pedro, ele sabe para quem que ele está escrevendo a carta dele, pessoas que estavam passando por inúmeras dificuldades, só que ele começa falando da graça de Deus. Não existe luta que nós possamos vencer, que não começa na graça, a gente precisa entender isso. Pedro, ele poderia falar de tanta coisa, olha, eu estou sabendo o que está acontecendo aí com vocês, fica tranquilo que Jesus vai dar uma solução. Não, ele começa falando da graça de Deus, ele começa falando da graça que alcançou vocês, vocês têm uma viva esperança. Ele diz que segundo a sua grande misericórdia, misericórdia, se você não sabe, é a junção de duas palavras latinas, miseratio, que significa compaixão, e cardio, que é coração. Quando a Bíblia fala que Deus tem misericórdia, Ele está dizendo, Deus tem um coração compassivo. Quando Ele olha para a terra e vê o povo dele sofrendo, a Bíblia fala que o Espírito Santo chora as nossas dores. A Bíblia fala que Ele sente aquilo que nós estamos passando, a nossa aflição. Então Pedro vai dizer, segundo a misericórdia de Deus, Ele está olhando para vocês com compaixão nisso que você está tendo que enfrentar. Mas ele começa dizendo, olha, o princípio de tudo é o louvor a Deus, porque ele começa louvando a Deus, bendito seja Deus. Irmãos, quando a gente passa por alguma dificuldade, sabe qual é a melhor coisa a se fazer? É louvar a Deus. Geralmente a gente faz o contrário, você já percebeu? Quando a gente está tendo alguma dificuldade, a primeira coisa é, eu acho que eu não vou na igreja hoje, quarta-feira, tanta coisa está acontecendo, eu acho que eu não vou. Pedro está dizendo, você tem que fazer o caminho contrário, porque na medida que você louva, a graça vem te enchendo. Na medida que você ouve a palavra de Deus, você lembra de Jó, bem sei eu que tudo podes. À medida que você vem, você ouve, você escuta um Filipenses 4,13, você tudo pode naquele que te fortalece. Na medida que você vem, louva, você ouve, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não te acontecerá mal algum. Então à medida que nós vamos nos enchendo de Deus, é o que Pedro está dizendo, à medida que você vai louvando, Deus vai falando. Então não é o contrário, está muito difícil, hoje eu não vou, é porque está difícil que você precisa vir. Eu costumo brincar que existem pessoas que quando ela recebe uma grande bênção, você pode contar, essa é a minha teoria, 3 ou 4 domingos, ela não vai aparecer na igreja, porque tá tudo bem, né? E quando fica tudo mal, ela fica desanimada. Então eu não entendo essa conta, se quando está tudo bem você não vem, quando está tudo mal também não, qual que é a lógica que existe para isso? Então Pedro vai nos ensinar, olha, você tem que começar louvando, como eu estou fazendo, vocês estão passando por tudo isso, mas eu vou começar minha carta, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo o seu coração compassivo, que está olhando para nós, nos regenerou. Em segundo lugar, então, ele vai dizer, nos regenerou para uma vida de esperança, ou para uma viva esperança. Ele está dizendo, embora vocês possam estar passando por dificuldades, vocês têm uma esperança verdadeira, o futuro é certo. Tem pessoas que olham e falam assim, olha, vamos fazer hoje porque amanhã a Deus pertence, mas na verdade não é uma questão de fé. Ela sabe que talvez amanhã não seja tão certo como parece. Infelizmente tem muitos de nós que olham para o futuro, olham para a situação que está passando, fala assim, olha, amanhã a Deus pertence, como? Talvez não dê certo, porque a gente pensa assim, quando alguém chega e fala assim, olha, saiu o laudo daquela mulher que está internada, o médico desencanou e disse que agora é só Deus. Aí você fala assim, só Deus, não vai morrer. Já percebeu? Quando a gente ouve essas coisas assim, nossa, agora é só Deus, a gente fala, nossa, tadinho, vai dar errado, né? Quando na verdade deveria ser o contrário. Pedro está dizendo, depende só de Deus, então acredita que vai dar certo, irmão. Não tem mais o que homem possa fazer, não tem mais nada, então vai dar certo. Porque Deus só coloca a mão dele quando o homem, ele levanta as mãos e fala assim, olha, Senhor, não há mais nada que eu possa fazer. Enquanto você estiver com a mão no meio dessa tempestade que você está vivendo, Deus está esperando. Você fala assim, ó, você tem que entregar para mim, você tem que confiar em mim, você tem que louvar a mim. Pedro está nos ensinando que nós não temos um futuro incerto. Talvez a gente pense que, nossa, olha o que está acontecendo no mundo, o que será que vai acontecer amanhã, o que vai ser da minha família, da minha empresa, dos meus negócios, da minha casa. O futuro não é incerto. Pedro está dizendo, vocês têm uma viva esperança. E ele vai dizer logo em seguida, por que vocês têm uma viva esperança? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. O evangelho, irmão, ele só é completo porque existe uma ressurreição. Se a gente estivesse falando aqui de uma pessoa que veio, viveu na terra e diz que morreu pelos nossos pecados, e onde está essa pessoa hoje? Está morta. A gente ia ser como qualquer outra religião que fala que existiu uma pessoa, e você pergunta, onde está essa pessoa? Ela está morta. Mahatma Gandhi, onde é que está? Está morto. Dalai Lama, onde está? Está morto. Para qualquer lugar que você for, lá na França, o grande líder deles, na Palestina, Maomé, onde que está? Está morto. Aí chega Pedro e diz assim, olha, na terra de vocês aí tem gente que se diz ser a pessoa que vai mudar, mas está morto. Entretanto, vocês servem a alguém, que ele morreu, e ele falou assim, ó, conta 3 dias, existe promessa que em 3 dias ele vai voltar. Jesus então ressuscita, para nos dizer, existe esperança. A morte é o que causa mais terror na vida do homem. Você pergunta para qualquer pessoa, qual o seu maior medo? Morrer. Jesus pegou o nosso maior medo e falou assim, esse é o seu maior medo? É pequeno desse jeito? Jesus foi lá e venceu ele, para que nós pudéssemos acreditar que existe uma esperança, e não é uma esperança que está morta, porque Jesus ressuscitou. Então se Jesus ressuscitou, Pedro está dizendo, nós podemos ter esperança. Só que ele continua no versículo 4, ele diz, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada no céu para vocês. Uma herança que não pode ser destruída, em outra versão está incorruptível. Ele está dizendo assim, olha, o que Deus está preparando para você, o tempo não consome, o ladrão não leva. Diferentemente do que estava acontecendo com aquele povo, estava tendo uma grande perseguição, e de repente alguém entrava na casa dele, e ele tinha que correr porque era judeu. Então você percebe que tudo que aquela pessoa lutou para conquistar durante toda a vida, de repente saía no meio dos dedos. Chegava alguém lá, começava a invadir casa, e ele tinha que correr, porque senão ele seria morto por causa da fé. Mas e agora, como é que eu levo essa televisão que eu comprei para assistir a Copa do Mundo? Ela vai ter que ficar. Mas esse carro eu ainda estou pagando, vai ter que ficar. Mas essa casa aqui que eu construí, vai ter que ficar. Tudo que você conquistou durante a vida, vai ter que ficar. Não, mas eu comprei a camisa original da Copa para assistir o Brasil, vai ter que ficar.
talvez você não consiga nem fazer a mala, porque você tem que ir embora, e a sua herança, que você acredita ser a terrena, vai ter que ficar. Tem situações na vida que você vai ter que deixar. Só que Pedro está dizendo, mas tem uma herança, que ainda que entre na sua casa, ainda que te ofendam, ainda que te persigam, ela é incorruptível, ela não vai apodrecer, ela não vai se perder com o tempo, e o tempo não é capaz de destruir. Irmão, você percebe que o que Pedro está falando é muito maior do que aquilo que a gente pode alcançar. Ele está falando assim, olha, existem tantas coisas que vocês estão dando valor, e estão esquecendo de dar valor para a viva esperança que vocês agora receberam. Nenhuma perseguição é capaz de roubar a graça que alcançou a sua vida e que te promete salvar. E ele fala incorruptível, é uma palavra que significa exatamente isso, não apodrece, o tempo não corrompe, o tempo não destrói. E depois ele vai falar uma outra palavra, ele vai dizer, coloca o versículo 4 aí, ele vai usar uma herança que não fica manchada, né? Qualquer outra coisa que é terrena, irmão, você colocou, esses dias foi interessante, a Luísa pegou, eu sou meio chato com essas coisas, sabe, Joca? A gente fica chato, porque a gente ganha uns negócios que a gente acha que tem valor. A Luísa foi pôr uma roupa para lavar, irmão, ela manchou umas 2 camisetas minhas. Falei assim, você sabe quanto custa esse negócio aqui? Aí chega Pedro e diz assim, olha, o que Deus tem preparado para você não mancha na máquina de lavar, você está dando valor demais ao que não importa. Você percebe que o que Jesus tem para nós, você não consegue contar, conta aí, quanto tem, quanto vale? Quanto que vale? Jesus está dizendo assim, o que eu tenho para te dar, vai além daquilo que você imagina, e é seu já. Não, mas e se usar um produto errado? Não corrompe. Mas e se o tempo passar, ela não envelhece? E por último ele vai falar, uma herança que não murcha, né? Uma herança que não se acaba. Eu não sei se, isso aí é mais casal de namorado. Eu dei para a Luísa na época aquela flor que não murcha, quem já viu? As meninas nunca viram? Os meninos aí, então, por favor, irmão, é um bom presente para se dar, se manifeste. Amém? Os solteiros? Amém. Olha lá o João, as meninas aí, por favor. Mas aí você percebe, Pedro está falando assim, olha, uma herança que ela não murcha, ou seja, tem coisas que parecem belas, maravilhosas, só que o tempo vai passando, você vai ver que ela vai dando uma caída, vai perdendo valor, né? Você já teve o desgosto de consultar a tabela do teu carro, 2 anos depois que você comprou ele? O que acontece? Vai murchando, e quanto mais tempo passa, mais a dor no coração aumenta. O que Pedro está dizendo, olha, o que tem para você é sempre o mesmo preço. Qual que é o preço? A vida de Cristo. Não existe tempo que vai poder apagar isso. Faz 2000 anos, e nós estamos falando da morte de um homem, que era homem, mas também que era Deus, que veio para a terra para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele, e o tempo não murcha isso. Hoje nós estamos aqui, talvez o seu coração está aí falando assim, olha Jesus, obrigado, porque não murcha, porque o que ele fez é capaz de tocar a alma, não toca só o corpo, não enche só os olhos. A gente não pode tocar, mas a gente pode saber e ter a certeza, através da fé, que é o que Pedro vai falar no próximo versículo, que nós recebemos de Deus. Então no versículo 5, ele vai dizer, está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Novamente, está reservada para vocês no céu, o que? Uma herança, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. O que Pedro está dizendo, olha, o que alcança a herança, o que garante a salvação é a fé que você vive, mesmo apesar das dificuldades que você está enfrentando. É essa fé que coloca a mão na herança e diz, Jesus, eu acredito nisso que o Senhor tem para mim, para a salvação preparada. Irmão, não é que, Jesus deve estar fazendo agora. Há 2000 anos atrás, quando isso aqui foi escrito, ele estava dizendo que já está preparada. Não, à medida que for acontecendo as coisas, eu vou preparando. Não,
O que ele está dizendo aqui é salvação. Ele está dizendo a salvação daqueles que acreditam está preparada para ser revelada no último tempo. E o que ele diz, olha, que vocês estão guardados. Eu achei interessante essa palavra aqui, porque quando Pedro fala assim, olha, vocês estão guardados por essa viva esperança, vocês estão guardados por Deus. Ali é uma palavra que no grego era usada no sentido militar. Quando era usada essa palavra era para dizer o seguinte, olha, tem um sentinela que está guardando um ponto, né? Eu lembro quando eu servia que era interessante, a gente ficava naquelas guaritas lá por determinado tempo, e a nossa missão era somente uma: alertar o quartel inteiro de algo que pudesse ser uma ameaça. A gente acionava o famoso PDA, Plano de Defesa do Aquartelamento. Tem algo que é estranho, que quer invadir, aciona. E o que Pedro está dizendo aqui, olha, vocês estão guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Ele está dizendo, sabe quem está na guarita? Quem está na guarita é a fé. Quando algo vem tentar roubar a tua esperança, a fé te avisa, ó, vai tentar, essa situação vai tentar roubar o que Deus tem para a sua vida. Toda vez que você está passando por uma situação que aquilo pode roubar a sua paz, pode roubar a sua esperança, ela dá de frente com a fé, irmão. Você acredita nisso? Não, com essa situação agora ele vai desistir, agora ele para, ele não vai conseguir lidar com isso. Quem recebe a guerra é a fé, e a fé é que vai dizer, ó, quer entrar, e o poder de Deus é que vai sustentar, irmão, você tem que acreditar nisso. Pedro está dizendo assim, olha, vocês estão aí, está acontecendo tudo isso, mas existe uma guarita, existe algo chamado fé, que quando algo tentar invadir, que não é herança, você pode ter certeza que isso vai ser manifesto e não vai deixar acontecer. Isso vai assegurar o que para você? A salvação. Então você percebe o que Pedro está dizendo o seguinte, você não vai ser salvo, você não vai adquirir uma viva esperança, você já tem a salvação. Ah, Lucas, eu estou aqui nessa noite, mas eu não tenho muita certeza. Se eu perguntar, que eu não vou perguntar não, mas quem tem certeza da salvação? Vai ter gente que vai colocar a mão assim, vai falar, deixa eu ver, qual que vai ser a maioria, se a maioria levanta ou abaixa. O que Pedro está dizendo, vocês têm que ter convicção da salvação de vocês. Ah, Lucas, mas eu pequei hoje, eu pequei ontem, você não sabe. Irmão, a salvação é mediante a fé, por Cristo Jesus, nós falamos disso, ou por aquilo que você faz. A única coisa que você precisa para essa viva esperança acender dentro de você, é a fé que vai te salvar. Então o que Pedro está dizendo, olha, a salvação de você está garantida. Ah, Lucas, mas e se acontecer? Pedro está dizendo, eu sei pelo que vocês estão passando, eu sei que é dificuldade, mas e se nessa dificuldade eu esmorecer? Pedro está dizendo assim, a salvação de vocês está guardada, porque existe uma fé verdadeira no coração de vocês. O que a gente precisa na verdade, irmão, é no momento de dificuldade, de luta, a gente olhar para o céu e dizer assim, olha, Jesus, talvez eu não entenda porque isso está acontecendo, talvez eu não entenda porque justo agora que estava tudo indo bem, isso resolveu bater a minha porta. Só que quando alguém bate na porta, quem abre, o que Pedro vai dizer que é a fé. E a fé é você olhar para o caráter de Deus, olhar para a esperança que Deus nos dá e dizer assim, olha, Jesus, eu acredito naquilo que o Senhor fez pela minha vida, eu acredito na viva esperança. Estão perseguindo, estão falando, está acontecendo dentro de casa, pode ser que alguma hora eu tenha que deixar tudo, mas independente de onde eu esteja, porque eles não estavam no país dele. Isso faz sentido para você? Pessoas que eram estrangeiras num país distante, que não era a sua origem, faz sentido? Você lembra de alguém? Quando eu falo isso, você tem que lembrar de você. Paulo fala que nós somos embaixadores, porque aqui não é nossa terra, a gente é representante. Então Pedro está escrevendo para um povo que está em uma terra, vivendo longe de casa, dizendo, existe uma terra que já está preparada para você, que é uma herança de Deus, através de Cristo Jesus. Isso tem que encher o nosso coração. Eu acho importante eu falar isso. Todo mundo conhece Davi aqui, né? Todo mundo conhece o nosso maravilhoso Davi, bênção de Deus. Mas antes do Davi nascer, a gente passou por uma situação tão difícil, irmão.
Estava tudo vindo bem, de repente a gente vai para uma consulta, a Luísa está com 32 semanas, e a doutora fala assim, ó, você está com 2 centímetros de dilatação, 3 centímetros, só que é prematuro, você não pode ganhar agora. Aí começa aquela loucura, né? Pai de primeira viagem, você já sabe, bate aquela coisa, meu Deus, e agora? Vai morrer, a gente acha que vai morrer. E ela falou assim, ó, vamos tomar uns remédios, aí vai para o hospital, interna, fica dias no hospital, depois sai, agora é repouso, que não pode forçar. E a gente vai passando por tudo aquilo, aí estamos num culto, de repente a bolsa estoura de vez, corre para o hospital, agora vai ganhar, vai acabar tudo isso, só que ainda é prematuro, 35 semanas é prematuro, tem que ver como vai estar o pulmão, aquela coisa toda. E a gente chega no hospital, e vamos ver se vai dar parto normal, aí fica 2 dias e meio tentando um parto normal, tomando medicação e nada de acontecer, até que chega uma médica numa manhã e diz assim, olha, vamos para a cesárea. A Luísa começa a chorar, porque ela, meu Deus, e agora a cesárea, não estava preparada para isso, vai para a cesárea. Quando o Davi nasce, irmão, confesso para você que eu olhei e falei assim, olha, só Jesus mesmo, viu, porque é tão feinho, o Davi era muito feinho. Aí, eu olhei para o Davi e eu tomei um susto, eu já estava com aquela situação toda, quase uma semana naquele negócio de parto. Eu olhei para o pé do Davi, os 2 eram para dentro, eu falei assim, nossa, ainda veio com o pé torto, que dificuldade, irmão. Isso porque eu falava que ele ia jogar bola, Flávio, só que ele ia ser melhor que o pai. Aí nasci com o pé assim, eu falei assim, nossa Jesus, sabe, irmãos, hoje a gente olha e fala assim, olha, Deus abençoou, mas no momento a gente se abala com aquilo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está vivendo, o que você está vivendo com alguém, com alguma situação, mas a mensagem de Jesus é, eu já te dei. Essa situação aí, o máximo que ela pode fazer é talvez tirar a tua paz, mas ainda que o pior aconteça, existe uma herança que ninguém vai roubar de você. Ainda que não saia do jeito que você espera, eu tenho algo que você não faz ideia que eu já preparei para você, que o tempo não consegue roubar, que o médico não consegue laudar. O que a gente precisa verdadeiramente crer. E eu dei o título dessa mensagem e eu deixei por último para te falar. Ainda que o seu pé esteja no vale, o seu coração tem que estar onde está a sua herança. Seu coração tem que estar no céu. É pé no vale, coração no céu, irmão. Quando a gente acredita nessa mensagem que Pedro escreveu, a gente tem que ter fé, que se nós estamos passando pelo vale, se Deus nos permitiu passar por um vale, a gente tem que crer que o vale é capaz de nos ensinar algo que a montanha não ensinaria. Eu vou repetir isso para você. Se nós estamos passando pelo vale e Deus permitiu isso, é porque a montanha não ensinaria o que Deus tem para te ensinar lá no vale. Você acredita nisso? Se coloque de pé, que eu quero orar com você. Minha oração nessa noite é que o seu pé pode estar no vale, mas que o seu coração esteja em Deus, esteja no céu. Independente daquilo que você esteja vivendo, você diga assim, olha, Senhor, eu acredito na mais viva esperança, uma esperança que ressuscitou, uma esperança que dia após dia, apesar de mim, escolhe me salvar, escolhe me manter, escolhe dizer que eu sou filho amado. João fala isso, vocês são meu filho amado. Você tem Deus como pai, tem irmão como Jesus. Você tem noção disso? Que você vai olhar para Jesus e falar assim, olha, você é meu irmão. E Jesus vai falar, você vê o tipo de irmão que eu arrumei? Não, ele não vai falar isso. Mas você tem que olhar e falar assim, olha, Jesus, eu te agradeço, porque através da fé eu fui recebido pelo Senhor. E eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Lucas, porque toda quarta a gente coloca a mão no coração. Provérbios 4:23. Porque do coração procede a saída da vida, irmão. É daí que vai vir a solução. É aí que Deus vai mudar, é aí que Deus vai tratar. Eu quero orar com você.